tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 5 de abril de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1528, 4 páginas, 43 logias e 7 máximas. Tema: geronte evolutivo. Especialidade: gerontologia. Definição: o geronte evolutivo é a consciência, consciência ou consim, homem ou mulher, com expressiva bagagem evolutiva conquistada através de altos esforços acumulados, através de múltiplas vidas intrafísicas por milênios, exemplificando hoje nível de maturidade consciencial evidente. A gerontologia evolutiva, a ampla gama de experiências em diversificadas atividades, a vasta rede de contatos conscienciais empáticos, o extenso leque de atributos conscienciais desenvolvidos, o acervo pessoal de lições evolutivas, a autossaturação com as ilusões intrafísicas, o parapsiquismo da infância, na meia-idade e na velhice, as múltiplas cicatrizes psicossômicas, a bagagem cognitiva qualificada evolutivamente após o curso intermissivo pré-ressomático. Agora tem muitos dados aqui no detalhismo, um deles é o seguinte: o paradoxo. Paradoxo: geronte dessomado, consciex rejuvenescida. Na remissiologia, balanço pré-evoluciólogo, o encontro antecipatório, envelhecimento, falência parcial dos órgãos e mega tarefa final. Frase enfática: o geronte evolutivo há de reconhecer racionalmente ser portador de pronunciadas responsabilidades existenciais na interassistencialidade às consciências jovens evolutivas. Você admite ser geronte evolutivo? Você se sente com responsabilidades evidentes? Agora, perguntas. Em psenologia, o holopensene pessoal das previsibilidades pessoais seria resultado dos hábitos e rotinas úteis somados desta vida intrafísica e das retrovidas? Certainly, that's it, sure, indeed. Quanto mais se evolui, mais previsível se tornaria a consciência? Até um certo ponto, sim. Mas agora é preciso de acompanhar o nível de evolução dela. Por exemplo, a hora que chega na situação do serenão, como é que você vai prever o que o serenão vai fazer? Não dá. Você tem que estar no nível de evolução dele. Essa previsibilidade teria relação com ser estável, mais assentado do que se faz? Não há dúvida que é isso mesmo. É ser mais estável, quer dizer, a pessoa ser mais estável. Não há dúvida que é isso. Poderia ampliar, explicar melhor em paradoxologia o paradoxo do geronte existencial regredido à condição de animal humano. Isso se deve à própria condição de estar ressomado? Sim, e deve também à falência dos órgãos do corpo. O órgão do corpo, de vez em quando, né? Com o passar do tempo, você vai virando um bicho esquisito. Eu, por exemplo, estou ficando transparente. Quer dizer, um bicho transparente. É esquisito isso tudo. Mas faz parte do processo da idade, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: é o geronte existencial regredido à condição de animal humano. Quer dizer, teu corpo, ele vai ficando, às vezes, no fim, você vai mais ao banheiro, você tem que estar olhando mais as coisas. A parte animal do corpo exige mais você. Depois você fica calvo e de cabelos brancos. Tive meu primeiro contato com a Conscienciologia há quase 20 anos em suas palestras aqui em Recife, Pernambuco. Porém, eu me aprofundei no estudo da mesma, só acompanhando a distância. Em fevereiro de 2010, aparentemente do nada, acessei a internet e fui direto às tertúlias. E conheci há quase um ano e nunca tinha visto nada. Comecei a assisti-las. Assim, não parei mais de acompanhá-las. Adquiri livros e percebo que minha persenidade melhorou significativamente. Então pergunto: esse interesse aparentemente do nada tem a ver com a atuação de amparador? Olha, eu acho que eles estão te dando uma chance, né? O que você acha?
Eu não sei, eu penso que quem é você, mais ou menos, eu quero lembrar como é que é, mas eu não lembro. Você que mexeu com o processo de livro, que estudava, eu não sei mais quem é você. Agora, o que eu quero te dizer só é o seguinte: eles devem ter arrumado você para melhorar o seu processo, com a sua idade. Observa bem o que é isso. Você vai dessomar. Todo mundo que dessoma tem relação comigo. Sabe? Eu sou um cara da dessomática. Sou especialista nisso. Todo dia tem gente. Sabe aquele nosso amigo de Manaus que esteve aqui tirando fotografia tudo? Ele teve um infarte. Parece que foi ontem. Morreu na hora. Eles encontraram ele já dessomado em casa. Lembra dele? Um temperamento bom. Fez um curso da Apex, tudo. Teve aqui alguns dias tirando fotografia de todo mundo. Um senhor de Manaus. Ele dessomou ontem. O Mário veio avisar a gente. Hein? Ele estava com a ideia de mudar para cá. Agora veja, eu sou especialista em dessomas. A dessomática, o geronte. Eu estou falando do caso dele, porque o caso dele está bem dentro das nossas, entende? As interatividades aqui. Entende? O homem dessomou ontem. Nós estamos falando aqui de geronte evolutivo. Não, ele era moça ainda. Relativamente comigo, ele era moça. Entendeu? Agora, é o que eu falo, a gente não mexer com pessoa de idade. Esse nosso amigo aqui de Recife é a mesma coisa. Eu não sei da sua idade atual como é que está. Agora, o que eu tenho que dizer com você é o seguinte: observa por que essas coisas aconteceram e por que te chamaram a atenção. Como é que está a sua vida? Aí eu falo, cadê seu livro? Cadê o livro? Pensa bem. Você, o que eu estou lembrando, parece um negócio de livro. Uma coisa que a gente conversava sobre um assunto desse. Que eu me lembro era isso, da sua pessoa. Será que uma relação de casal pode ser saudável e promover o crescimento espiritual se um dos cônjuges não sentir mais desejo sexual pelo outro, apesar de sentir carinho e partilhar objetivos que visam o crescimento interior de ambos? Ou um grande amigo não é um grande amor, como diz um conhecido psicanalista? Olha, amor sexual, amor afetivo, sexualidade, amizade não é isso. Amizade é uma coisa e amor sexual, amor assim maior, tipo paixão, esse negócio é outra. Isso aí, o psiquiatra que você ouviu está certo, ou o psicanalista. Mas agora o problema nosso é o seguinte: uma pessoa pode viver com a outra e se sentir bem, etc. tal, e processo de sexo é coisa secundária, a consciência não tem sexo. Outra coisa, existe um monte de condições de bem-estar, independente do orgasmo, propriamente dito. Na busca de um nível de maturidade maior, qual a maneira de se desenvolver a hiperacuidade de forma mais rápida? Olha, na questão da hiperacuidade, é a pessoa melhorar através da técnica do detalhismo. Ela estudar bem o que é a técnica do detalhismo, até chegar na, vamos dizer assim, a exaustividade. Esse é um dos caminhos melhores que tem para a pessoa melhorar a hiperacuidade. E ela começar a prestar atenção nas coisas. Hoje a gente tem laptop, tem computador, a pessoa olha os detalhes disso, que aí o problema da percussiência aumenta, a holomaturidade também se afina. Então a hiperacuidade se expande. Então o processo nosso é trabalhar. Estado vibracional, por exemplo, é o primeiro passo. Vale a pena. Assistindo ao filme sobre Chico Xavier, não ficou bem clara a sua mudança de Pedro Leopoldo para Uberaba. Seguindo ele, o filme, apenas de trem com um livro na mão para aquela cidade, depois de problemas com a família. Como o senhor sempre afirmou que o ajudou a se transferir para Uberaba, como foi realmente essa mudança? Como poderia explicar, ampliar e melhorar? Olha, nós trabalhamos vários anos com a mudança dele, todo mundo já pensava que ele fosse mudar, mas muitos nem acreditavam que ele fosse mudar. Eu comecei a trabalhar com ele em 56, só no fim de 58 que a coisa ficou definitiva. Mas antes disso eu fiz casas, acertamos um verdadeiro bairro novo lá, no Jardim das Américas lá. Então, isso tudo foi feito no meio do mato. Agora, fiz casa, fizemos a comunhão espírita cristã, tudo com os meus amigos, eu fiz o arruamento, eu levei os postos para lá, tudo nesse período. E o Chico ia sempre lá.
Nós viajamos de 56 a 58, nós fizemos muitas viagens juntos. Agora, depois ele foi definitivo para Uberaba com o material todo. Em 1959 ele já estava lá. Quando nós fomos visitar o JK lá e ver as coisas antes da inauguração de Brasília, para ver se eles tinham feito tudo de acordo com as mensagens, o Chico já estava morando em Uberaba lá com a gente. Isso é antigo. Assisti aos especiais do Chico Xavier. Depois eu vi as tertúlias onde o senhor fala de alguns processos controversos e faz junto do Chico. Pergunto, como fica a situação de uma pessoa como ele, que foi concretista em Tacom, mas adulterou os outros processos? Como os evoluciólogos veem uma pessoa que trabalha em uma linha para atender a tantas pessoas como Chico, que por vaidade quer manter uma aura de santidade? O senhor falou com uma pessoa que mata outro, ser humano, leva muita existência para corrigir tal fato. Como fica no caso do Chico e de outros médicos que fazem mistificação? Olha, na questão do Chico, ele era muito consciente e claro. Ele abriu o jogo até para os amigos mais chegados. Ele fazia isso para nos encorajar os outros. A intenção dele era boa. O processo da vaidade dele era pequeno em relação com todo o serviço que ele falou. O que ele fez. Agora, o que se passa? Querendo ou não, ele é um completista da Tacom. A Tacom é isso mesmo, a Tacom é cheia de furo. Ela é cheia de lacunas. Não se pode esperar isso. Por isso que eu falo que tarefa do esclarecimento, é muito mais difícil, é muito mais antipático, dá muito mais trabalho. É o que a gente está tentando fazer, minha vida toda foi para isso. Agora, não dá para ficar assim, uma pessoa que seja extremo da Tacom, com outra que esteja no extremo da Tales. Tem que separar. Isso é uma antipodia de personalidades e de objetivos. Não dá certo. Muito embora quem faz a Tales quase sempre está sentado em algum trabalho de Tacom. Às vezes você tem que fazer 5% de Tacom para depois fazer 90% de Tales. Isso aí é que é a vida. Agora, nessas questões aí, o Chico agora está vendo a realidade dessa situação toda. Possivelmente vamos ver. Depois que a gente passa uma temporada, a gente vê extrafisicamente, se ele vai topar agora entrar no processo da Tales e deixar o problema da santificação, isso tudo é fajuta. A santidade é uma das maiores bobagens que tem. Você sabe, santidade é processo de religião. Religião é uma creche, é um local onde as pessoas estão em desenvolvimento, ainda não são formadas evolutivamente, há sempre lacunas e infantilidades. A verdade relativa de ponta anda muito longe dos lugares da religião. Você não pode esperar, a religião é dogma, é tudo assentado, está tudo fajuto. Então, falou em Tacom, falou em religião, tem fajutagem, tem farsa, tem mistificação. Olha só esse Papa com as mistificações dele. Olha lá, os processos dele da pedofilia, encobrindo tudo, acobertando tudo. Vem um outro boboca lá, que é o representante dele, ele deve ter falado para o cara falar. Diz que aquilo é igualzinho ao antissemitismo. Agora chegou lá e voltou atrás, pediu desculpas, etc., pelo assunto. Quer dizer, a fajutagem, religião é isso. Você não pode esperar coisa correta, séria, não. A verdade relativa de ponta não tem. Aonde tem guia cego. Toda religião é de guia cego. Então a gente não pode esperar isso. Observa isso. Agora o Chico Xavier, de qualquer maneira, ele fez o que ele pôde. Possivelmente, essa foi a última dele entrar em matéria de santidade. Uma outra coisa, nós aqui, ó, não é só o meu caso não, mas a opção dos meus amigos aqui, todo mundo já passou por isso. Que é o caso da Filipina, por exemplo, a veronesa passou por isso também, o negócio da santidade, as bobagens todas. A gente tem que escapar dessa situação, isso é coisa de bicho, animal. Santidade é processo animal. Se a pessoa não entende isso, é bom dela estudar. Parece contraditório, não é nada. É a realidade. É o paradoxo da história. Tenho muitos problemas com as minhas irmãs. Como não fui com elas à profissão da Semana Santa, deixei de ser católica, desconheci a Conscienciologia, fui muito criticado. Acham que tenho ideias esquisitas e virei herege por achar que os conceitos do Cristo não me atendem mais. Pois é, você hoje fala para elas que você é uma heresiarca. Eu acho esse nome o máximo. É esse que eles me xingaram. Você é uma heresiarca, quer dizer, é a rainha da heresia. Convidei-as para um almoço de Páscoa em minha casa. Olha, para mim, eles já me chamaram até de anticristo. É um dos nomes bonitos que eles já me falaram.
No sábado à noite me ligam e dizem que uma pessoa se convidou para ir também. Como não tem afinidade nenhuma com essa pessoa, pedi que não a levasse. Elas falaram então que não iriam, pois não sei ser generosa, era mesquinha, egoísta, e elas não fariam nada mais na minha casa. Não desejo nada de mal para minhas irmãs, vou dar uma de poliana, mas a essa pessoa me reservo o direito de não conviver. Sou obrigado a conviver com uma pessoa que, além de ser meu oposto, tem atitudes e vícios que eu não aprovo? Não, você escolhe, você tem liberdade, afinal de contas, nós vivemos uma democracia. Uma democracia relativa, mas boa. Outra pergunta, gostaria de fazer duas perguntas. Poderia esclarecer a relação entre mega euforização e atenepse? A atenepse, quando a pessoa crescer muito, inevitavelmente ela vai entrar numa euforia, o tenepsista. Pode chegar então num ponto que ele vai ter uma euforia equilibrada, que é a mega euforização. Vai depender do trabalho dele. Agora, quando a pessoa chegar e ela instalar uma OFIEX, uma oficina estatística pessoal, possivelmente ela vai entrar na mega euforização de qualquer maneira. Como e quando foi que você teve noção clara nessa vida de sua função de agente retrocognitivo ou dos intermissivistas? Olha, eu comecei mesmo, definitivamente, que eu tinha certeza, foi aos 14 anos. Mas agora, com o processo, por exemplo, da clarividência aos 3 anos, do meu processo de psicografia aos 13, meu programa da projeção consciente aos 9 anos de idade, isso tudo me ajudou demais. Agora, eu vi, aos 14 anos, era o objetivo com o alcance do processo da conscienciologia, que era o estudo de desdobramento, porque lá eu já tinha chegado à conclusão que aquilo era muito sério. Aí eu comecei a estudar sem parar. Eu tenho registros meus aos 17 anos, em 1949, que eu já tinha 20 fontes sérias sobre projeção consciente. Eu comecei a estudar os fenômenos seriamente e deixei de ser criança mesmo, a partir daquele processo. Isso em 1949, aos 17, mas aos 14 eu já sabia tudo. E já estava começando a trabalhar com o problema. Agora, tem que lembrar o seguinte, aos 9 eu já tinha minha biblioteca. Gente, ontem eu dei aí o curso sobre quadrinhos e eu falei aqui do solo Leontines. E eu achei que o solo estava aqui na hora que eu falei nele. Então eu pedi para a Adriana, foi ver na internet, ele realmente estava aqui sim, era ele que eu vi. Porque faz muitos anos que eu não vejo esse homem, talvez assim uns 20 anos por aí que eu não via. E ele dessomou faz 5 anos, em 2005. Ele dessomou, tinha 77 anos, ele era mais velho do que eu, 4 anos, esse homem. Solo Leontines. Agora, só para vocês verem a relação dele com o gibi, eu vou mostrar um negócio dele aqui que eu não sabia. Está aqui na Suplemento Juvenil, um blog no Planeta Mongo. Textos escritos por Solo Leontines, Naomi Eisen, que é o filho do Adolfo Eisen. Otacílio de Assunção Barros, que é o Ota, o desenhista que eu falei nele aqui ontem, meu amigo. Eles tinham um blog, eu tenho um blog no Planeta Mongo, que é o negócio do Flash Gordon, com as coisas do Planeta Mongo, que eu falei aqui também. Quer dizer, foi tudo confirmado aí o negócio, e a gente vê que ele dessomou. Esse homem era um cientista. Ele trabalhou muito em favor do Brasil, dentro do aspecto de museu e pesquisa. Tem problema do arquivo histórico do Museu Nacional, diretores do Museu Nacional, a UFRJ, José Cândido Carvalho, de Melo Carvalho, Sociedade Brasileira, o Solo escreveu sobre ele, sobre o processo do Museu Nacional. Dicionário Eletrônico Aurélio, Solo Leontines, que trabalhou na parte de zoologia, está tudo falando aqui, aquilo que eu disse para vocês. Merceologia, João Jesus de Salles, Pupo e Solo Leontines. João Jesus de Salles, Pupo e Solo, também lista de livros com os processos todos que tem. E a Universidade Federal de Viçosa, ele trabalhou na universidade todo lado. Aí tem os dados todos do processo dele, muito interessante, da internet. O Solo foi um grande amigo. Ele esteve comigo, esteve na minha casa, eu mostrei para ele os gibis, mostrei para ele a minha biblioteca, e ele respeitava muito projeciologia, devido àquela conversa que eu falei para vocês ontem, que o Aurélio falou para ele, livros do Brasil, desse tamanho que é esse livro, raramente a gente lê um livro sem erro. Esse aqui praticamente não precisa fazer revisão. Nós trabalhamos demais nele. O Solo é que me levou
esse negócio do Aurélio. O Aurélio falou para ele, porque eu estava lá com o Aurélio. Agora, isso aqui é uma revista aí popular do mulherio e da meninada. Contigo. Você sabe essa revista Contigo? Está na banca. Então tem aqui 2 reportagens falando dos processos Chico Xavier. Uma delas é o Tortuoso Caminho de Chico Xavier, Gente e Histórias, da Regina Echeverria. Agora, aqui eu estou falando aí da questão que o Chico foi morar com o Valdo Vieira, amigo médico espírita, no meio do mato, a 8 quilômetros do centro de Uberaba, em Minas. Na noite de 5 de janeiro, abriu a porta para a primeira sessão no novo endereço. E aí ele fala, comunhão espírita cristã, etc. Tal. Eu vou dar isso aqui para vocês, só para vocês. Isso é a revista que está nas bancas. O Elker que achou essa revista lá. Por isso que eu não tinha lido, ele trouxe, eu não tinha lido. Hoje eu fui olhar aqui e verifiquei que tem aí. Ele falou que tinha. Entende? Agora, devido ao filme que saiu, né? Todo lado, isso vai alcançar muita repercussão, o filme. Mas o que você manda? O Solo, ele esteve aí, ele tem algum interesse em quadrinho? Quem? O Solo. Solo tinha uma coleção de quadrinhos e estudava os quadrinhos. E ele era um pesquisador, ele era um cientista. Agora, conhecia um monte de coisa em matéria de história natural. Não era um professor. Ele lecionou em diversas universidades. Se você quiser, tem aqui os dados aí da internet. Ele era impressionante só. Agora, ele era uma grande personalidade. É aquilo que eu falo, um bom camarada. Você está entendendo? Uma pessoa boa. Muito bom. Todo mundo gostava dele. Agora, ele tinha muito contato, ele era uma pessoa muito simples. Ele chegava, não parecia que era aquele homem, um verdadeiro cientista grandão lá no meio dos outros. Ele ficava igual uma criança com os outros, conversava igual aos outros. Às vezes ia beber um chopinho lá com o povo no bar, lá perto, lá do passeio, sabe, o lado do passeio no Rio, que é onde tinha os colecionadores no Rio. E eu fui lá que eu encontrei com ele. Agora ele foi atrás de mim porque ficou sabendo do processo de projeciologia. Depois ele esteve lá em casa porque ele queria ver a minha coleção de gibis e a minha biblioteca. Eu mostrei tudo para ele. Mas pelo jeito ele está bem no extrafísico. Tudo indica, porque ontem eu estava aqui tudo tranquilo, eu olhei e pensei, esse deve ser o Solo, pelo jeito. Agora, olha, ele estava um pouco mais reboçado do que eu vi a última vez há 20 anos. Então tá bom. Você sabe, quando o psicossoma remorsa, é porque mostra que a pessoa está bem. Agora eu falei, não, esse deve ser o Solo. Que ele era um pouquinho cheinho, sabe? O rosto, o corpo. E aí ele estava, eu falei, eu tenho dúvida, será que esse cara vivo, se já que morreu, não sei. Mas parecia ser, então eu pedi para ela ver. A internet confirmou, ele morreu em 2005. Agora, além dele, tinha mais alguém ligado a quadrinho? Tinha um monte de gente aqui. Tinha um monte de gente. Eu vou te contar um. Esse eu não sei se eu devo falar. Mas tinha gente até judia no lugar. Judia, os judeus aí, meus amigos. Tinha um monte deles aí. Se falou em quadrinhos, o quadrinho é uma coisa simpática de modo geral. Muito embora tendo esse negócio da pornografia, da violência, do belicismo, ele é simpático. É porque criança. Mexer com criança fica tudo mais fácil. Né? É a turma da evolução. Agora, ontem eu não sei se valeu a pena vocês aí que assistiram. Valeu a pena o curso? Foi muito bom, foi bom. Eu falei as 80 peças que eu falei. Eu guardei tudo, tem numa pasta. Se você precisar um dia, tem tudo lá. Agora, eu falei tudo. Agora, veja, quadrinhos é um negócio que ele não para. Se eu pegar cada revista daquela, eu posso contar uma história. Está entendendo? A maioria que eu li. Eu não li todas que eu tenho lá, não. Tem muitas peças aí que eu não li. Tem umas coisas mais recentes que eu não li. Agora, se eu pegar uma revista daquela, tudo eu tenho história para contar. Alguma coisa aconteceu. E tem uns que são fora de série. Desde as crianças, esse tipo de tereré, o Ferdinando, até os processos mais sérios, Buck Rogers e outros mais desse jeito. Havia crianças também aqui, provavelmente. Né? Não, aqui que eu vi foi muita gente mais moça, né? Eu não vi criança, não. Eu vi gente moça. Outra coisa, eu vi uma série de consciências com visual de mulher. Ontem,
Mulher? Achei. Visual de mulher. Um monte. Qual é a conexão? Qual a conexão? Para mim, devido ao processo mesmo, para ver as questões de criança, educação. Porque vocês têm que lembrar, gente, o nosso curso de ontem foi totalmente dentro da educação, da pedagogia, da didática. Gibi é isso. Agora, isso demorou, porque na época da minha mãe eles combatiam, não podia levar isso para a escola. Hoje não é assim, eles fazem gibi para tudo, até para política, hoje tem, né? Bem claro. Sim, professor Valdo, a respeito do gerante evolutivo, tem relação com o jubileu evolutivo? O outro verbete que o jubileu tem, porque o jubileu é quando a pessoa consegue estou falando do gerante alcançar, honrar o trabalho que ela fez. É lógico que está dentro do processo da gerontologia evolutiva. Valdo, quando é que começaram as sessões de desobsessão no Espiritismo? Porque no filme... Não, no filme passou que o Chico fazia desobsessão. Mas a gente não tem... isso aí, como é que foi que começou? Você isso tem foi da época do século XIX. Não, sim, mas dentro da tua experiência com ele, como é que foi mais ou menos isso, assim? As sessões ele já fazia sessões desde rapazinho. Mesmo antes de você entrar, já... doido. Então precisava de assistência. Tem processo psiquiátrico, uma opção de coisa. Eu, extrafisicamente, a minha condição de Zefa, ajudei nessa ocasião. Porque incoerência isso foi que entre você 1927 e 1931. Tá. Tá certo? Entendi. Porque você falava que ele não tinha condições de fazer esse trabalho, né? Agora, e no filme muita coisa dele, que eles querem só olhar o lado de santificação da personalidade do Chico. O problema todo é esse, é para vender as coisas, etc. Tudo isso que eles estão fazendo. Eles não estão vendo o lado humano, o lado real da personalidade dele. Agora, eu, como Fastares, eu não posso esquecer isso. Eu saí de lá por causa dessa santificação. Agora, a santificação está querendo vir atrás de mim. Não, eu não estou nessa. Me inclua fora dessa, eu não estou nisso. Banana esquerda, banana direita, bananal, para quem se interessar. A verdadeira é essa. Que é isso? Eu não vou fazer a minha regressão, senão eles vão pensar até que eu estou gaga. Não parece que eu não estou, né? Mas fala. Eu queria voltar também à questão do Chico. O senhor falou assim, ele está saindo da TACOM e parece que está indo para a TADES. E ele passou pela Interlúdio. Tem algum tratamento, algum trabalho lá, pela pesquisa do AEC, assim, que mexe no paracérebro? Não? O problema dele é de reflexão extrafísica. Ele tem que entrar muito nisso para ver o que ele quer. Agora, ele ainda se satisfaz muito com isso. A maior prova disso é que muita gente até dava conta nele. Um deles era o Gasparetto que dava. Porque ele gostava de se apoiar em duas pessoas para andar. Às vezes não precisava de nada daquilo. Entendeu? É o processo do aconchego, do processo maternal. Ele gostava muito disso. E esse processo, assim, do povo. Entendeu? Agora, a passagem de um... Gente, esse povo que fala muito no povo, é preciso ter cuidado com esse povo. Você está entendendo o que quer dizer? Gente que se envolve muito com o processo de povão, tem que ver. E quase sempre está explorando o povão. Veja bem, todas essas santas, olha aquela dona, a madre de Calcutá, eles metem o pau na opção de coisa que ela fazia, você sabe disso. Tem aquele outro, Schweitzer, aquele da África. O homem tinha um temperamento horrível, no entanto, ajudou demais os outros. E esse era mais cientista, ele não transformava o cara em santo, mas ele agia como santo. É igualzinho o caso do Chico. O Chico lembra muito o Schweitzer. Está entendendo? É exploração mútua, né? Tudo é exploração da demagogia popular. É mútua, né? Do povo. Seja religiosa, seja política, sociológica. O caso todo é esse. Mas, professor Valdo, olha só, voltando para a Interlúdio. Uma coisa. O Solo que eu estava falando aqui, você estava falando um negócio sobre antropologia, ele também estudou muito antropologia, ele dava até aula sobre isso. Voltando lá para o Interlúdio, o senhor fala sempre que o AIEC tem um trabalho lá, que faz um trabalho de pesquisa no paracérebro, né? A pessoa, quando passa por lá, ela tem algum laboratório, tipo uma psicotécnica, alguma coisa que passa para lá? No estilo dele, tem sim. E tem um negócio que é para a pessoa
vê se materializa as lembranças dela. Então é como se fosse uma memória materializada. Em vez de projetar a coisa, a própria mente projeta o que ela pensa. E ele consegue reproduzir e a pessoa capta isso. Agora, o processo de captação mais difícil é a heterocaptação, não é a da autocaptação. Entende? Porque a autocaptação seria a autoscopia. Agora, no caso lá, ele tem a heteroscopia, de fora. Então, por exemplo, eles são capazes de projetar isso e a pessoa vê o que a pessoa vivenciou. Isso eles já estão começando a querer levar isso aqui na matéria, através das máquinas. Agora, extrafisicamente, já se faz isso há muito tempo. Isso é coisa antiga. Por isso que é que tem capacidade de retenção, de gravação, registro da parapsicoteca. É baseado nisso. Agora, há coisas que eles têm, que é o negócio da plasmagem, a forma pensamento. Isso é um negócio muito sério, sabe? Essa plasmagem. Por quê? Uma maquete, por exemplo, extrafísica, parece uma coisa viva. Você está vivendo aquilo. Lá os processos do Star Trek, aquela série, eles mostraram uma vez que tinha um salão especial que a pessoa entrava e entrava nisso. Isso tudo é ideia, né? É a mesma coisa. Essas coisas já existem. Isso vem da antiguidade. Agora, onde fixou isso mais foi depois da parapsicologia e do espiritismo, no século XIX. Muita gente começou a pensar nisso. Então, o que aconteceu uma vez, você falou que uma experiência que eu tinha falado para o senhor, você falou, isso é uma maquete que montaram. Estava numa residência que era habitual, mas o trabalho era extrafísico. Da onde que vem isso? Olha lá no meu livro, Projeções da Consciência, que eu falo do Tancredo. O Tancredo ele fazia isso. Tudo. Essas comunetes que eu vou, por exemplo, do jeito que eu falei ontem, eu fui numa que era só de músico, eles tinham tudo lá. Então, por exemplo, tinha uma casa que era igual a um instrumento musical. Era um instrumento, você entrava na casa, era um instrumento musical, extrafisicamente. Agora veja, Allan Kardec, na época dele, apareceram os caras para mostrar o que via extrafisicamente com os espíritos. Tinha um cara na Europa que fez desenho que a casa do músico era um instrumento, parecia um instrumento. Você está entendendo? Isso é 1850 e tanto. Agora veja, eu vi isso fora do corpo. Então a pessoa ela plasma aquilo que ela quer. Se ela gosta das coisas, ela faz as coisas, o ambiente todo de acordo com aquilo. Aqui, por exemplo, se eu for num lugar desse, se eu fosse fazer, eu ia viver dentro de um livro, possivelmente uma série de volumes de enciclopédia, né? E eu lá dentro. Você está entendendo como é que é? Agora, esse negócio de livro, já tem muita pessoa. Eu conheci um cara em Minas Gerais que ele só mexia com livro. Então a cama dele era de livro, tudo era de livro. Ele fazia aquele monte de livro, fazia as coisas todas e colocava um negócio mais macio em cima e dormia. Eu estive na casa dele assim. Então, tinha livro de tudo quanto era jeito, uns livros velhos, as coisas todas. Tinha muito livro didático que eles davam para ele. O livro vai ser uma casinha, o do senhor vai ser um palacete, né? Que vai ser uma enciclopédia, né? Tem que fazer uma mansão enciclopédica. Uma enciclopédia. Isso é que seria ideal. Se fizer, eu topo. Vamos morar lá. Né? É que eu fico sem. Eu preciso de viver com os meus insetos, meus bichos, né? O povo todo da natureza. Né? Hoje tinha um passarinho lá, implicado lá, passando as coisas lá, ciscando. Você sabe aquele banho que os passarinhos tomam de areia, né? Ela faz assim. Hoje é um daquele jeito. Agora, vocês já notaram as borboletas desses últimos dias? Que beleza que tem aparecido aqui no CE? Puxa, o Roberto, eu não sei se ele está pegando essas borboletas. Tem umas com inscrição de tudo quanto é jeito, vários idiomas. Se diver isso aí, vale a pena. Agora, quais os critérios utilizados no processo da ressoma, já que o senhor descreve seus pais, ambos assistenciais, que tiveram tempo de ressoma tão distintos? Olha, a ressoma é o seguinte, cada um vem dentro daquilo que ele pode trabalhar e ter resultados melhores evolutivos com seu grupo evolutivo. Então a família nuclear, ela é muito séria para a pessoa pensar o que tem, porque dela é que vem o resto para o grupo evolutivo da pessoa. De modo que os critérios aí, quase sempre, quanto mais evoluída seja a pessoa, mais os evoluciólogos atuam na, vamos dizer, montagem da vida da pessoa.
De modo que isso varia muito e sempre é o critério da afinidade, em primeiro lugar. Conheci um rapaz que traz consigo energia de raiva e grosseria. Ele é um rapaz trabalhador, mas não consegue livrar-se da raiva diante de um problema. Eu estou na Conscienciologia estudando, falo com ele e nem adianta. O senhor pode me ajudar? Olha, mexa com as energias e dê para ele a nossa evolução, para ver se ele consegue ler, para ver se isso às vezes vai dar alguma ideia para acalmá-lo. Uma física nuclear me perguntou outro dia o que é a consciência. Disse ela que Turing, o cientista, diz que não temos condições de entender quando a consciência começa, em que estágio, em que tipo de corpo. Quando começa a consciência no ser vivo, independentemente do ser humano? Olha, tudo indica que o princípio consciencial, ele começa simples e ignorante. E isso deve ser através das bactérias. Você aí, ó, você tem 100 bilhões de bactérias dentro do seu ecossistema pessoal. 100 trilhões de bactérias. De modo que pensa nisso. Você está cheia de gente aí. Princípios conscienciais em torno de você. Professor Valdo, página 19, paradoxologia. O senhor poderia aprofundar aqui o paradoxo inversor existencial geronte evolutivo? O paradoxo inversor existencial geronte evolutivo. O problema todo é o seguinte, por exemplo, vocês vão lá na Sintex aí e vão ver que tem várias rapazes e moças que já estão procurando fazer assistência, já mudaram a vida, fizeram uma revirada, um turning point na vida, em matéria de interassistencialidade, e às vezes até na adolescência. Agora, você vai encontrar uma porção de gerontes, a pessoa na terceira, na quarta idade, às vezes com 80 anos, que ela agora descobriu que tem a conscienciologia. Então, é um paradoxo danado. Agora, pensa bem, vocês, daqui 60 anos, como é que vão estar? A sua condição até lá. Até lá, você já deve ter feito muita coisa. Porque esses gerontes normais, eles esperam o período da maior maturidade, quando eles já não podem usar nada daquilo e vão deixar tudo na terra, eles começam a distribuir o que tem. Isso é na aposentadoria. Já a INVEX revive isso tudo, faz o contrário. Então, é um paradoxo enorme você pegar, entende? Agora, o pior da história é isso não. Tudo isso eu já enfrentei casos disso aí. É você ver, vem o bisavô chorar as mágoas para você, porque o bisneto e a bisneta dele, que já está começando a falar, gente de muita idade, mas o bisneto novo ali, ele já tem ideia da INVEX. E o cara está lá, já é bisavô e não tem ideia nenhuma. Agora que ele descobriu que isso existe. Então a gente fala para ele, não, tem um curso intermissivo, quando você dessomar, você vai ter isso antes da gente. Vai ser bacana, vamos ver como é que fica, etc. Que às vezes o neto dele, a neta que teve, o neto já é no processo da INVEX. Tá? Tudo isso eu já enfrentei. Aí vem as pessoas, que é o problema dos conflitos de gerações. Né? Agora, o conflito de geração, quando entra, ou de gerações, quando entra essa conotação multidimensional, entendeu? E o processo do passado, presente, o presente que já é futuro, é problemático, é mais complexo. Mas tem muito paradoxo. Professor, aqui na mesma página, interaciologia, a interação gerontologia, proexologia. Como que o senhor acha assim que a PEX poderia se preparar para chegada aí da terceira idade? A gerontologia e a proexologia. Uma pessoa pode chegar na terceira idade sabendo dos processos da INVEX e da proex, ao meu caso. E tem outros que vêm aqui que às vezes ficaram conhecendo isso há pouco tempo. Tem uns que estão começando a ter o cabelo branco, mas ainda não chegaram nada. Por exemplo, o Berg, faz 3 meses que ele conhece a conscienciologia. Mas ele é moço ainda, tá certo? Agora, precisa pegar algum de idade. Esse que esteve aqui, eu não sei se ele conheceu a conscienciologia há muito tempo. Esse que dessomou ontem, eu também não sei. Vocês é que tiveram mais contato com ele, né? Ele tirou fotografia de todos vocês. Agora, ó,
Ele deve estar muito bem assistido, esse homem. Ele veio aí assistido. Não vai acontecer. Aqui, ó. Dele. Aqui, ó. Ele fez o balanço com a gente. Ele estava para se mudar em agosto. Inclusive, ele queria pegar até minha casa lá, que é mais ou menos a época. Quantos anos ele tinha, você sabe? Ele está se aposentando já, eu acho que deve ter mais de 60. 62. Não, mais de 60 ele tinha. 62. 62. E ele tem uma biblioteca de 6 mil volumes, ele queria doar, ia virar 500 para ele e 6 mil. E o restante ia repassar aqui para o CAE. Agora, o caso todo é o seguinte. Agora, os amparadores devem ter trazido. Ele ia se inscrever para o ano que vem. Ele já ia se inscrever. Os amparadores trouxeram aqui, tipo UTI, para preparar o ambiente dele. Está na cara. Você sabe que isso não é a primeira vez, né? E tem a turma que nem chega, que só telefona. Ele não, ele pelo menos chegou aqui, tirou foto e as coisas. Quantos dias ele passou aí? 10 dias. Ele veio por 2 vezes. Ele veio no final do ano, passou aí uns 10 dias, depois veio voltou. Agora me surpreendeu, porque a saúde dele, eu dei carona a ele. Uma vez eu ia saindo aqui, ele ia subindo a pé. Não, eu vou a pé, eu faço exercício, né? Eu disse, rapaz, você está preparado. Agora me surpreendeu pela saúde dele. Ele não aparentava estar assim, doente ou debilitado, alguma coisa. Mas infarto miocárdio não escolhe mesmo. Pode ter sido isso, ou acidente, né? Outra coisa, essas mortes são as melhores. São mortes abençoadas. Você morrer na hora, sem nada, sem criar problema, sem dar problema para os outros. Eu penso muito no problema da morte, dá problema, trabalho para os outros, isso é muito chato. Ele não, morreu, encontraram o cara lá, só falta enterrar ou cremar. Ele é muito amigo do Jaime. Ele é muito amigo do Jaime, nós conversamos sobre isso. O Jaime deve ter visto esse negócio, ele vai ficar sabendo disso, sem dúvida. É gente de casa. Adelante. Na página 19, na coleciologia, poderia ampliar o conceito do colégio invisível dos gerontos conscienciológicos? O colégio invisível dos gerontos conscienciológicos é aquilo que nós estamos tentando fazer agora com essa IC das pessoas de idade que estão formando aí. Não tem um negócio aí de formação? É justamente esse colégio invisível. O que é que essas pessoas de idade têm contato? Eu, por exemplo, eu tenho muito contato ainda com o Jean, que morou aqui há muito tempo, que está lá em Manaus. Ele sempre nos ajuda com os processos de latim, que ele é um latinista fora de série. Estuda o colégio invisível. É o que, ali, ó, nós temos ali uma secretária particular que entra em contato com o Jean, que é a Dulce. Tudo é o colégio invisível. Somos nós que sabemos disso, ninguém está sabendo que nós estamos em contato. Ele está sempre em contato com a gente. Ele deve estar vendo essa abertura lá. Isso é o colégio invisível dos gerontes conscienciológicos. O Jaime, eu, etc. Nós somos gerontes. Você sabe que o Jaime é mais velho que eu um pouquinho. Né? Então o processo todo é esse. Você entendeu aí como é que é? Agora, quem começa a ficar de cabelo branco, ou azula o cabelo, quando o cabelo começa a azular, quer dizer, cair fora, viu, Oswaldo? Já começa a entrar no processo da gerontologia. Tá certo? Faz parte do serviço. De modo que aqui a gente tem alguns. Por exemplo, vocês acham que o Arlindo eu já posso tratá-lo assim nesse nível? Eu posso recepcionar no clube? Já? Tem alguns aqui. Que só da terceira. Eu não cheguei na terceira. Ele está chegando na terceira, quer dizer, está doido para chegar lá. Agora, sempre faz parte, né, do serviço. É lógico. Sim. Poderia ampliar o conceito do primeiro trinômio que está escrito aqui, na trinomiologia? De quê? O trinômio que temos aqui, o primeiro deles. Trinômio. O trinômio qual que é que ele está querendo? O trinômio gerontológico, fartura de auto-experiências, que é erudiciologia. Fartura econômico-financeira e fartura de doenças, que é a comorbidade. Então, veja bem, a fartura econômico-financeira aqui é o processo da economia. Então, veja, a pessoa tem muitas experiências, tem uma vida econômica abonada, mais ou menos tranquila, econômico-financeiramente, e ela também tem uma fartura de doenças. Isso é um fenômeno terrível, que é as comorbidades. Eu, por exemplo, já tenho umas 5 doenças simultaneamente. Na quarta idade, geralmente, a pessoa tem 7.
vocês, quando chegarem na terceira idade, vocês vão ter no mínimo 3. Se for olhar agora, é capaz do Arlindo já ter 1 ou 2, assim, são as comorbidades. Quando ele pegar 65, geralmente ele vai ter 3. Idade do corpo. Quando ele chegar nos 80, ele vai ter no mínimo 5, mas pode ter até 7. Isso é a média que existe. Começa a idade do condor. Tem uma opção de coisa. Eu falo que é a idade das flores de cemitério. Flores de cemitério, ó, são essas manchas aqui, ó. Olha bem. E até que não tem muitas, porque eu não tomo tanto sol. Mas aqui tem uma maior. São as sardas da velhice. Você está entendendo como é que é? São as manchas. Isso é chamada flores de cemitério. Estão mostrando que é o caminho do cemitério. Isso é técnica, é internacional. E tem aparecido umas pintas também na mão. Agora, onde aparece mais, igual que a gente vê com essas locutoras da televisão, é aqui, ó, e no braço, principalmente aqui debaixo do braço, assim, as mulheres. Tem umas na televisão e elas pouco ligam para aquilo, que aparece tudo. Conforme o dia, né, a câmera, ela é violenta, né, ela vem e mostra tudo. Então, o pescoço da pessoa, ela está com a cara assim de 30, o pescoço é de 90, o braço é de 120, múmia de faraó. Entende aqui? Principalmente o braço aqui, ó. Você vai ver direitinho as manchas, o negócio todo. Olha na televisão as moças que aparecem. Vocês vão ver a idade através disso. Tem uma que mostra claramente o colo, o pescoço e o braço. E ela pouco liga, de vez em quando ela está lá com manguinha aqui, ó. E ela faz assim, o negócio é terrível. Aquilo entorta tudo, fica quadrado. É um negócio terrível. Agora, não estão ligando para nada. Ela quer saber do mental soma que ela tem, o que ela sabe. Isso é o máximo. Muito bom. Waldo. Sim. Hoje ele vai falar, olha lá, é o menino que está falando Geronte para aqui os velhos. Ele vai falar sobre Geronte. Fala para mim aí, o que você tem para me falar? Mais ou menos. Aqui no primeiro item da parapatologia. Então, o parapsiquismo na infância, na meia-idade... Na meia-idade e na velhice. Eu queria saber... Olha, você está depois da infância. Sim, sim. Esse não está aqui, ó, não acusa você. Eu Você é da adolescência. Estou na pós já. Você está na adolescência aqui, ó. Se colocar adolescência, é o segundo aqui. Agora, o seu parapsiquismo, como é que está atualmente? Você está sentando direitinho, tudo? Tá? Alto nível? A minha pergunta é justamente porque não está incluída aqui a adolescência após a adolescência, né? Pois é, mas agora a adolescência tem várias gradações. Mas agora, a parte básica mesmo é infância, meia-idade e velhice. Isso aí que o povo, quando você tem que dividir em 3 patamares, você está entendendo? 3 instâncias, é infância, meia-idade e velhice. Isso o povo tudo faz, é internacional. Por isso que eu coloquei aqui. Agora, o parapsiquismo nesses 3 períodos, como é que é? Como é que você vai chegar lá? Como é que foi na sua infância, agora como é que vai ser na meia-idade? Você está no meio. Você está desenvolvendo. Vamos ver o que você consegue. Na infância eu tive alguma noção de como foi, né? Agora, na velhice, realmente eu não sei, né? Nem tão pouco na meia-idade eu já tenho alguma coisa assim, pelo que meu pai andou passando. Você espera um pouco, né? Quem viver verá. É isso. Você vai viver, você vai ver. Calma. Não precisa ficar afobado com isso. Waldo, o sinergismologia é o primeiro aqui. O sinergismo, geronte evolutivo e gestor evolutivo. Quer dizer, um geronte que funciona bastante. Como é que é? Mas dá a impressão que o geronte ele tende a virar... Você acha, por exemplo, que eu sou um geronte que, ao mesmo tempo, eu sou um gestor? Então, no teu caso, são duas coisas. Né? Aqui está sinergismo... Eu queria entender. O nosso amigo que vai ir toda hora falava, não, mas você está enxuto, você está em pedaço. Toda hora ele estava falando isso para mim. O nosso amigo, ele foi embora ontem. Entende, Luiz? Aqui está querendo dizer que a pessoa
É as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. Não, aqui o geronte evolutivo, que ao mesmo tempo ele é gestor evolutivo. Então, a boa parte dos gerontes estão em crédito a barata, já estão um pouco assim, vamos dizer, com um certo processo de ferrugem, entende? Há um problema de desgaste, entende? Então, um pouco de bolor, isso faz parte do serviço. Mas agora o problema é ver o sinergia, o geronte evolutivo e gestor evolutivo. Quando o geronte, ele é muito, vamos dizer, ativo, a tendência dele é manter o processo de gestão. Eu tinha pensado isso, que são as duas coisas ao mesmo tempo. O que é que você está gerindo atualmente, Arvindário? Não, eu estou fora. Eu sou um geronte quen-quen. Eu estou gerindo a opção de cor. Por exemplo, atualmente eu estou gerindo as aulas do tertúliário, nesse instante, por exemplo. Agora, a enciclopédia e outras coisas mais. Uma outra pergunta para essa. Na enumerologia, você já atingiu todas essas coisas aqui. O que você está querendo? As plurietnias, pluriculturas, plurimesologias, plurigenealogias, plurivinculações, pluriocupações e pluribiografias. Quando a pessoa atinge isso, tudo ao mesmo tempo, sei lá. No pois teu caso, como é que faz? Agora, plurigenealogias. Mas no teu caso você já atingiu tudo junto. De judeu, de português, de alemão, tudo tem relação com as minhas coisas. A plurigenealogia. Mas então, na mesma... Nessa vida eles falaram que eu também tenho relação com o índio, por causa do processo dos índios que vieram de lá, né? Tem também esse negócio na nossa vida. A dúvida é, um pré-serenão vulgar, ele pode atingir todas essas coisas juntas? A tendência do serenão é ter um pé na humanidade inteira, né? Não, a parte lá dentro da humanidade inteira. Serenão. Então, nós todos estamos caminhando para isso. Cada pessoa aqui está ficando cada vez mais complexa em matéria de sociabilidade. Isso é inevitável. Por isso que Foz é muito bom, com 75 etnias. A outra coisa, por exemplo, plurietnia, pluricultura, significa que ele já viveu várias vidas? É o processo multiexistencial. O problema da seriac. Mas o Fafá, o que tem, Fafá? É a Dulce? O que tu queres, ao Fafá? Professor Valdo, aproveitando esse ensejo aqui sobre as pluribiografias, quando eu trabalho com literatura, eu gostaria que o senhor desse um parecer, porque há muitas vertentes, há muitos comentários acerca dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Qual é a discussão básica do processo heterônimo? O que é? Na literatura, a gente não discute muito essa parte, apenas a gente tem isso como uma genialidade do autor, uma capacidade eu acho boboca, tudo isso. Eu gosto das coisas tudo na cara. De ouvir isso. Tudo na cara. Ó, se você está querendo, você conhece esse livro? Pretextos, não. Esse que você divide ler. Isso aqui, explica tudo sobre o processo do autor, dentro do processo do texto e do paratexto. Então aqui explica os pseudônimos, onde é que coloca o nome do autor, por que é, e outra coisa, tudo dando exemplo. Esse homem é um dos mais eruditos sobre textos que eu já li na minha vida. Esse Gerard Genet. Ele é terrível, esse cara. Para textos editoriais, aquele editorial. Vale a pena ver esse livro. Olha, eu estou lendo o livro, estou na metade do livro. Agora, passa para ela, só para ela dar uma olhada, depois você me devolve. O senhor sabe que ele distinguia os pseudônimos de heterônimos. Ele dizia que no caso dele, você tratava de pseudônimos. A maioria deles são colocados de uma maneira anticosmoética. Que a pessoa está tirando o corpo fora, não quer aparecer. Você está entendendo? Isso é a maioria, até historicamente falando. Mas, em certas condições, ele pode ser usado de maneira cosmoética. Então, o problema é isso, mas é muito assim, o percentual cosmoético é muito pequeno. Agora, por exemplo, olha esses poetas todos que colocaram o nome, igual o nosso amigo português. Quantos nomes não deu?
Fernando Pessoa. Né? Ele é o tanto de nome que ele arranjou. Inclusive, ele... Agora, aí nesse livro, fala tudo com os outros detalhes do paratexto. Certo. Fora de sério. Inclusive, é atestado nas biografias dele, em que ele tinha fenômenos paranormais, como se diz, né? Conversas desde criança com... tudo boboca, e tudo é um processo de exibição. Agora, para mim, literatura é um processo formal e superficial. É muita infantilidade. Ainda está dentro da creche. A questão dos heterônimos, no caso. Não, a maioria da literatura, para mim, é creche ainda. E eu vou te explicar por quê que eu penso. Sim, mas o fazer poético, professor. Eu acho que o texto, se uma pessoa faz um romance, por exemplo, ou faz um conto, ela está mandando uma mensagem para alguma coisa. Certo. Agora, veja, quando o negócio é ficção, aquilo é fantasia. Entra a imaginação dela. Isso é bobagem. Já é difícil nós entender uma realidade, nós começamos a colocar besteira da nossa cabeça em cima dela. É assim que eu penso. Então, o ideal para nós é a coisa natural, o naturalismo, a realidade, o fato, o concreto, o palpável, o técnico. Então, eu sou mais favorável a textos técnicos de ciência. E outra coisa, a própria filosofia, para mim, ainda tem muita literatura, muita... tanto que eu falo, o cara falou assim, você sabia que agora o fulano trouxe ali, estão fazendo uma faculdade de filosofia? Ótimo. Quer dizer que vão criar mais uma fábrica de linguiça. Porque a filosofia, para mim, é uma fábrica de linguiça. Quem é que enche mais linguiça do que filósofo? Você conhece alguém? Eu não concordo. Agora, é lógico que tem uma função de novelista, de romancista, de contista, de poetas, tudo que enche linguiça demais. Todo mundo sabe disso, eles criaram até escola para isso. O nosso amigo lá da Espanha criou escola. Os italianos, tem um monte deles que até hoje ainda tem escola, começa a falar assim, daqui a pouco ele chega a Nápoles. Nem viu o horário passar. Então você veja bem, isso tudo eu acho que é um processo mais histriônico, de aparência e de forma. Eu dou mais valor ao conteúdo que à forma. Eu chamo de conforto, ou conformático. Mas para mim o conteúdo é 99%, a forma é só 1%. Na literatura é o contrário. Tem 99% de forma e 1% de conteúdo. Então, por exemplo, por que é com a pessoa que transmitiu a mensagem? Já descreve um romance para aquilo. Por que ela não debate o conteúdo da mensagem diretamente, de uma maneira técnica, direta, sem precisar de usar tantos adjetivos e desesperada, fazer poesia, romantismo, lirismo, criancismo e infantilismo em cima disso? Você entendeu? Portanto, literatura para mim também, ó, eu não dou tanto valor para isso. Agora, você vai ver, eu recebi psicografia de poemas, soneto, tudo quanto é tipo de poesia, romance, contos. Eu tenho livro de contos que eu recebi tudo. Mas são outros os autores, se eles quiserem, que é um jeito deles. Tem uns, por exemplo, que são muito assim, bem populares. Tem um deles que é aquele Bem-aventurado Simples, que são pequenos contos que qualquer um entende. Tem um outro que é de coração para coração, que é uma mulher falando para o filho. Uma maternagem total, absoluta. Tem nada a ver com a minha cara. Tá vendo? Assim, ó, eu tenho um monte. Eu tenho 26 livros desses psicografados. Agora mostrando que aquilo não é meu. Isso não é a minha personalidade, não é a minha cara. Eu sou mais favorável a tudo, por isso que é que eu deixei religião, espiritismo, essa coisa toda, 44 anos. Certo. Eu acho que isso tudo é secundário. Agora, eu respeito todo mundo da literatura, leio os processos para ver se eu penso de vez em quando alguma mensagem boa numa coisa e outra. Agora, tem cara que tem mais substância do que o outro. Porque o homem é um complexo de razão e emoção. Pois é, mas é uma criançada. Outra coisa que prova a criancice da literatura, a Academia Brasileira de Letras sempre, esses anos todos que já estão dominando o computador, o povo tudo lá ainda é escrito com máquina Hamilton, máquina Underwood, você está entendendo? Máquina Royal, máquina de datilografia. Agora que a ABL começou a reagir, que estão levando o negócio de computação lá para dentro. Saiu agora, faz um mês isso. Todo mundo já fez piada dessa velharia que está lá. São gerontes
tipo Ramsés, são tudo múmias. Você está entendendo? A ideia é toda antiquada, eles não se atualizaram. Isso é a literatura. A literatura é assim. Então, o que eu acho é o seguinte: o negócio é arranjar a mensagem boa, clara, objetiva, ter a verdade relativa de ponta. Porque a verdade é uma coisa difícil. Ela é sempre relativa. Não existe verdade absoluta. E nós ainda vamos piorar a verdade, inventando coisas da nossa imaginação. Você vê, eu tenho uma lógica danada no meu argumento. Não vê que não tem, porque tem lógica, é baseado em fatos. É verdade ou não é? Não tem lógica? Agora, por que é que o povo chega na literatura? Por que o povo se dedica a isso? Porque é mais fácil, é mais infantil, faz média com os outros, passa tempo, é um processo de lazer, é hobby, é férias, está entendendo? É zona do favor. Isso é a tarefa da consolação. Consolate. Entende? Então, o negócio que nós fazemos aqui, o que eu me bato é o Telhatares, que é o mais difícil, é o mais antipático, dá mais trabalho, é o mais laborioso, precisa de mais operosidade do que a literatura. A literatura é coisa especial, você faz o que você quiser, desde que você saiba mexer um pouco com os adjetivos para não passar da conta, desde que você siga alguma coisa da gramática, que isso também é muito relativo, porque tudo é forma. Mas o que você queria? Professor, são duas perguntas. Uma é com relação à exemplologia. O senhor separa aqui o geronte evolutivo especializado e o cosmofisiológico. Geronte evolutivo especializado. A consciência com notável bagagem evolutiva em linha específica de atividade intrafísica. Quer dizer, um especialista. Geronte evolutivo cosmofisiológico. A consciência com notável bagagem evolutiva simultaneamente quanto às atividades intra e extrafísicas. Quer dizer, cosmofisiológico, grandão, viu tudo, é panorâmico. Ele então é atacadista. Quando a pessoa... Ele é generalista. Sim. Quando ela salta do especializado para o cosmofisiológico, o que seria especificamente especializado? Em uma linha? Meu jeitão. Eu caminho para isso. Observa meu jeito. Eu falo daqui e falo de lá. Eu estou na segunda parte. Não adianta vocês querem me mostrar na primeira que eu não sou. Eu sou especializado em quê? Tem um monte de coisa que eu sou. Sim. Ontem mesmo eu falei que um negócio que não tem nada a ver comigo, desenho. Eu sou especializado em desenho ou não sou? Então veja, estuda. Banana. O problema todo é ser generalista e atacadista. Caminhar para a cosmofisiologia. Eu estou tentando chegar nisso aqui, a cosmofisiologia. Agora, as atividades extrafísicas são as mais difíceis. É do último aqui, ó. Atividades extrafísicas. Eu também tenho tentado fazer força para entender isso aí. Fazer as duas coisas. Outra coisa, escrevi livros do ponto de vista da psicografia que outros escreveram através de mim. Isso é o extrafísico. E agora estou escrevendo um livro do ponto de vista que eu sei, analisando eles e os outros. Isso tudo é generalismo. Isso é generalismo extrafísico. Estou fazendo força. Eu, na minha condição de cobaia, nesse caso aqui até que me favorece, é uma coisa até boa para mim. Porque de vez em quando eu, como cobaia aqui, eu entro no buraco. Aqui nessa situação até que hoje está a meu favor. E outra coisa, eu sou geronte. Esse verbete, até um certo ponto, é para mim, né? Geronte evolutivo, eu preciso chegar nisso. Vocês, eu não sei que vocês são todos jovens, mas vão ver daqui a uns anos. O salto do especializado... Nada como um cabelo branco depois do outro. Mas tá. O salto do especializado... Nada como a ruga ou pé de galinha depois da outra. Né? O salto do especializado para o cosmofisiológico se dá na medida em que a pessoa especializa numa linha e vai entrando na especialização. Sim, você sempre tem que ter uma especialidade básica para você chegar lá no grandão. Então você tem que fazer primeiro um empório, uma vendinha pequena para vender arroz e feijão. Mais tarde você faz o macro, que é o shopping center, onde vai ter o supermercado e o macro, para vender tudo. É isso que eu faço. Atualmente eu estou no meu macro. Entendeu? Uma pergunta, já que estamos falando da questão da cosmofisiologia, sobre o orientador evolutivo. O senhor sempre traz a questão do transmentor, a importância do trabalho dele. O transmentor é o meu maior amigo.
E ele é o maior orientólogo que eu conheço. Sim. Orientólogo. Eu chamo ele de orientólogo. Orientólogo está aí. Sobre isso. Sobre isso, aonde estão as áreas de especialização? Na realidade, aonde estariam focados os outros orientadores evolutivos? Em quais áreas específicas? Em quais grupos? Não, todos eles estão orientando a pessoa no processo evolutivo. Eles têm a base deles, o embasamento do serviço é esse. Eles estão ajudando a evolução da equipe deles dentro do grupo evolutivo deles. Isso é que você tem que ver. O nosso aqui, o que é mais chegado, no meu caso, é ele. Sim. Você está entendendo? Desse povo todo que tem. Agora, existem milhares de evoluções na Terra. Teriam, então, orientadores... Serenões são poucos, mas agora, orientólogos são centenas. Sim. Tem muita gente. Teriam orientadores especializados em áreas, por exemplo, lexicógrafos, especializados não, mas isso aí não, eles têm conviologia. já uma especialização mais ampla. Porque tem que mexer com todo mundo. Não adianta você picotar muito, porque o povo que chega uns com os outros são diferentes. E tem ligações diferentes também. Ele tem que ter uma visão de conjunto. Entendeu? Uhum. Agora, a especialidade dele não é sobre isso, a natureza do que a pessoa faz. É o rapport que ele tem com o grupo evolutivo dele. Você entendeu isso? Grupo evolutivo. Por isso que eu falo, o Porventura tem relação com muita gente aqui. Tudo no mesmo grupo. Agora, afinidade é isso, é empatia. Aqui mesmo dentro do grupo teriam pessoas com relação específica a outros orientadores que não o transmentor. Mas agora o processo é que com o passar do tempo isso fica cada vez mais vasto. Aquilo elastece, se expande. Por exemplo, um serenão, ele tem que conhecer tudo da Terra. Então não adianta nada falando especialidade. Muito embora tenha serenão que às vezes tem uns que se dedicam mais ao processo de política entre os continentes, outro faz mais assistência em particular de instituições, e por aí vai, então são coisas assim. Mas agora todo dele é grandão, é uma visão ampla, é wide, world, tudo grandão. Valdo, só um minutinho, tem um verbete evoluciólogo que está na enciclopédia que explica bem todas essas funções do evoluciólogo e ajuda a ter uma visão de conjunto melhor. Agora, ó, sobre o evoluciólogo tem um dividir, né? Seria bom você ler. Você ainda não leu o dividir, não? Ixi, está bobeando. Fafá, mas como é que é isso? Você falhou nessa aí. Você faltou aí nisso aí, não é isso? Há uma falência nessa história. Só complementar a retificação, que no sábado você perguntou se tinha autor na Apex, né? Eu comentei do Will, e agora apareceu outro, que é de Porto Alegre, é o Gustavo Vieira, que você conhece, ele escreveu um livro sobre, o título é Inovações com Direito Internacional, em Direito Internacional, um estudo de casos sobre o Tratado de Ottawa, de 2006. Tá? E ele foi organizador de 3 outros livros também. Não, com outros 3 organizadores. Nós já temos o livro aí na holoteca. Não sei se tem na holoteca, mas ele deve estar vendo a tertúlia, então ele mandou um e-mail. Você tem que segurar tem? isso aí. Então tem. Ele é recém-chegado. Tem. Então ele não existia antes. Tem. Você está recebendo agora. Acho que ele mandou direto para a holoteca. Então está falando. Mandou uma cópia. Deve ter. Então está certo. Tá. Então temos 2 autores até o momento. Quer dizer que você não está assim tão órfão. Estão com mãos abanando. Órfão intelectual. Isso é bom, isso é positivo. Professor, pode falar. Aqui. Quais as repercussões holossomáticas do bom humor no processo do envelhecimento? Eu não entendi a sua pergunta. Como é que é? Quais as repercussões holossomáticas do bom humor no processo do envelhecimento? Uma pessoa é o seguinte, uma pessoa de idade, eu já escrevi sobre isso tem nos meus livros. Ela, por exemplo, se ela chegou na terceira idade, geralmente, já não precisa ter chegado ainda na 4ª, na terceira ela já morre. Ou ela é uma coisa ou é outra, já tem até tratado sobre isso. Ou ela é aquela pessoa ranzinza, ranheta, danada da vida que ninguém quer chegar perto, você está entendendo? Porque ela cospe fogo igual o dragão de São Jorge. Ou se não, ela é o contrário, é o bom velhinho, o amigo de todo mundo, o avô de todo mundo, que todo mundo gosta, que gosta de conversar,
que o cara é cozero, a mulher é cozero, ela tem bons casos para contar, o povo gosta de estar ouvindo. Então, essas duas é que são. Esse do bom humor é a pessoa sadia, o outro do mau humor é a pessoa doente. Esse é o caminho da baratosfera, o caminho da melex. Quase sempre a pessoa que solta fogo pelas ventas, ela está no caminho da melim. Se é que já não está totalmente da melim. Melim é a melancolia intrafísica, que é a pior coisa que tem aqui. Isso é a antiproex, é que vai dar. Você está entendendo que a pessoa é o incomplexo, ela não chega a fazer a completude da execução da programação existencial. Então, essa pessoa de idade, se ela fez curso intermissivo, a maioria não fez, porque gente de idade hoje são poucos, né? Se ela não fez e ela tem mau humor, mostra que ela está no incomplexo, ela está caminhando para a melex. Melex é a melancolia extrafísica, esse aqui é o caminho. Você entendeu isso aí? O bom humor é uma pedra de toque, mostra a realidade das coisas como é que são. Olha, eu estou vendo que a Julieta está aqui, agora eu queria que você, Julieta, mais umas duas aí que são especialistas em português, arranjasse aquele curso que hoje eu falei com o Loche está pedindo para fazer um curso sobre isso. É um curso que vocês vão falar sobre o processo de gramática, sintaxe, prosódias e outras coisas mais, mas a coisa mais séria é dar um curso sobre crase. Está entendendo? Que a turma precisa, porque a maioria aqui, o português roda quando vai crasear qualquer coisa. A crase é um negócio, é uma crise. Você está entendendo? Pode falar, pode fazer um curso. O curso, crase é crise. Acabe com a crise. Agora, seria bom você juntar umas três, para cada uma dar sua opinião. Você, a Kátia Caporali, e a Valanda também, dá uma cantada na Valanda, que ela também entende muito disso. 3 professoras fora de série em português. E outra coisa, eu preciso gravar esse curso para depois a gente dar para os outros aqui, porque eu quero ter exemplar na minha mão para dar para certas pessoas. Vai para casa e vai ver isso aqui. Uhum. É importante gravar olha bem, o livro já está na Editária, está quase saindo. O livro é... Não, peraí. Esse curso que o senhor está falando, eu também tenho ele pronto, tá certo? Vamos dividir com as meninas, cada uma senta, divide, cada uma vê aonde é que entende melhor, o que entende melhor para poder Eu quero melhorar o nosso português aqui em matéria de classe, está faltando classe. Por que eu sei disso? Porque todo mundo que trabalha comigo manda os originais. O maior defeito que tem em matéria de português e gramática é a crase. A maioria boia. E outra coisa, pior, eles boiam colocando a crase onde não tem. Mas agora, insistentemente, se for, por exemplo, eu ou você que erramos no negócio de crase uma vez ou outra, tá certo, todo mundo é assim. Mas eles não, eles erram com insistência. Mas já teve gente que eu fui falar, eles acharam ruim. Queria defender agora. Vai aprender muito rápido, porque é simples. Não tem mistério. Não, mas o negócio não é simplicidade. Vocês têm que dar bastante exercício para a pessoa aprender. Exercício. Tem, só para avisar que tem muitos livros só sobre crase. Quando eu estava na Mega Store, você pode comprar o livro inteiro, que tem todas as regras. Nunca leu isso. Não pode ter isso, né? Tem que começar definindo o que é crase, onde é que entra, por que existe, fazer todo o histórico disso aí. A gramática portuguesa também, os livros de gramática, todos têm as regras de crase. Não, nós sabemos disso. Todo mundo sabe, todo mundo também já estudou crase na escola. Mas, ó, escola no Brasil, o que adianta? Observar. A maior prova de deficiência de comunicação aqui é crase e as palavras subsídios. E aquela outra aqui, hein? Gratuito. Professor, tem cada obra mais desse tamanho. Regência verbal. Falando em cima. Agora outra coisa. Vocês sabem que já faz algum tempo eu pedi para fazer um móvel aqui, que está faltando aqui, que isso é meu antigo, eu já tinha o plano desse que nós fizemos no tertuliário. O móvel é colocar uma banqueta ali em cima para a pessoa maior do que isso aqui, para a pessoa colocar o material na hora que ela vai falar. O Elton está estudando. É só adaptar lá naquele canto e deixar o negócio para o povo falar.
Do jeito que existe em tribuna, essa coisa toda, isso está faltando ali. Isso aí já é meu plano, ó. Desde que nós fizemos o texto de Mas fala. O senhor falou dos dois tipos do idoso, o idoso ranzinza e o idoso que é amigável. O que você acha que eu sou? Posso pensar um pouco? Tem dúvida, não está a meu respeito, você tem dúvida. Não tem dúvida. Eu dúvida. sou babão e ao mesmo tempo solto piada toda hora, depende da hora. Não, a minha dúvida é como ajudar esse idoso ranzinza, porque existe uma tendência, a pessoa vai ficando fechada e fica mais difícil de você acessá-la. Como ajudar essa pessoa para ela despertar, ou pelo menos trabalhar nesse resto de vida? A primeira coisa é paciência, água fria, caldo de galinha, alguma coisa nesse sentido. Ver o que a pessoa gosta para entrar em contato com ele e falar umas verdades, mas precisa ter intimidade da pessoa, tem que ganhar a confiança da pessoa. Às vezes ele não abre mão de nada. Então ali, a hora se ele abrir, então você não vai falar nada sobre ranzinza nem mau humor. Você vai só falar para ele assim, ó, o senhor pensa bem, o senhor está perto da Avenida da Saudade mais do que eu. Eu ainda estou mais longe, o senhor já está perto do cemitério. Então pensa bem o que vai acontecer com o senhor. Do jeito que o senhor está, o senhor vai caminhar cada vez mais para uma melancolia hiperfísica. Vai caminhar para uma melex. Existem uns processos hiperfísicos que não são bons. Abra o jogo para ele, o que é a dessoma, o que é a morte. O senhor não vai morrer, é o seu corpo que vai ser desativado. E falar a verdade. Eu já consegui alguns êxitos com pessoa que era super ranzinza, que todo mundo tinha medo de ela morder na língua. Se ele morder na língua, ele vai morrer na hora. Porque a língua é peçonhenta. Mata o cara na hora. Então, veja, a gente conseguiu mudar o cara. Agora, a pior coisa que tem, a hora que muda, às vezes, ele tem que mudar de lugar. Porque o povo acha que ele está doido. Olha, esse cara começou a ficar bonzinho, esquisito, ele está gagá, ele nunca foi assim. Aquilo revolta, o cara fica danado. Os que eu consegui, tudo eram homens. Mulher eu não tive muito contato, não. Você está entendendo? E homem é o que tem mais. Maior ranzinzas que existe, a maioria são homens. Agora, ó, eu já escrevi muita coisa sobre isso. Sobre o processo da ranzinzice, etc. Tal. É só olhar, entende? Tem muita coisa escrita. É preciso pegar o microfone. Se você falar sem esse, te dá uma rasteira aí. Professor, eu acho que o maior problema é cultural no nosso país e em muitos outros. O maior preconceito é a falta de educação. Não, e também o medo da velhice. O medo de envelhecer. Sim, mas isso aí é um problema muito internacional. Agora, o processo todo é educacional, é reeducação. Isolar a pessoa da terceira idade, que tem muita coisa para contar. Às vezes, o ranzinza, na verdade, ele está entupido. Tem gente que tem um bom temperamento, faz 2 milênios que ela tem bom temperamento. Tem outros que tem um mau temperamento, também faz 2 milênios. Então, essas coisas não mudam de uma hora para outra, porque é o temperamento. Então, a pessoa ranzinza dessas mesmas, que solta fogo pelas ventas, como diz o povo, às vezes é muito difícil a pessoa mudar. Tem que ter muita intimidade com ela, fazer um rapport muito grande para as coisas melhorarem, senão não vai não. É difícil. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém, não? Sim, professor Valdo. Fatologia, página 18. A vasta rede de contatos conscienciais empáticos. A vasta rede de contatos conscienciais empáticos. Por exemplo, eu acho que você, com seu sorriso e a sua gargalhada, você tem uma vasta rede de contatos simpáticos. Você conversa com todo mundo, você é extrovertido, vive rindo, cumprimenta todo mundo do jeito que você é. Você tem uma vasta rede de contatos conscienciais. Eu acho que em Buenos Aires você deve ser assim também, porque aqui você é assim. Quem é uma das pessoas que mais sorri aqui, não é ela? Está sempre alegre, bem disposta. Mas tem que ver também com a... E outra coisa, ela é intelectual, esse sorriso tapeia. Isso aí é intelectual, conhece os negócios de língua, de tudo quanto é jeito, fora de série. Pois é.
Obrigada. Mas eu... basta a rede. Que você quer? Eu achava os primeiros encontros com as amparadoras, não? Com extrapolacionismos avançados. Eu pensava, relacionava isso, os primeiros encontros com uma vasta rede de contatos conscienciais, entre amparador, entre o serenão. Sim. Como é que você tem estado ultimamente com os revoluciólogos? Eu não sei ligado. O seu telefone está fora do gancho? Preciso ver isso aí. Tem que examinar. Agora, a minha secretária eletrônica é que manda. Olha a secretária eletrônica. O problema todo é a secretária eletrônica. Os amparadores com quem eu trabalho não gostam de celular, porque eles acham que dá câncer na cabeça da pessoa. Então o negócio é deixar a secretária eletrônica, que aí é melhor. Né? Pode ser. Mas olha, mais alguém aí? Quem é que está? A efeitologia, você está falando do efeito do longo tempo existencial no refinamento dos trafores. Eu queria saber, assim, no seu caso, o que o senhor acha que é mais sério a questão da longevidade? Que exemplo que o senhor... O que foi mais importante para o senhor ao longo da sua vida, no sentido evolutivo, assim, como geronte evolutivo? É essa questão de trafores? Existe aquele negócio daquela vida que eu tive, que eu entrei dentro do negócio para parar uma revolução, porque eles queriam assaltar e liquidar com todo mundo um castelo. E aquilo ali ia dar uma revolução, uma guerra intestinal, como eles falam, né? Guerra intestina, terrível. E eu, devido à minha idade e o processo lá da minha força presencial, eu avancei naquilo com possibilidade de eles me matarem, mas eu passei por cima do negócio, joguei bastante energia e consegui acalmar o povo. Se não fosse a minha idade e aquela condição, eu não daria conta. E outra coisa, eu não deixei ninguém entrar no contexto comigo, eu fui sozinho. Agora eu lembro disso porque isso aí me fixou, me deu muita força. Quando eu dessomei, eu peguei logo lucidez, etc. Isso já faz alguns séculos, isso foi na Europa. Isso me ajudou demais. Está entendendo? Agora, até hoje, nós estamos trabalhando com aquelas pessoas que queriam matar os outros, os belicistas. No movimento espírita, eu encontrei um monte desses caras, tudo da mesma época. O principal que assolava o povo para atacar o castelo básico, que dali ia ser o morticínio. Ele trabalhou comigo muitos anos, quer dizer, eu trabalhei com ele muitos anos, porque ele era mais velho do que eu, lá em Uberaba. E outra coisa, a minha vida aí, que culminou com esse episódio no fim dela, que eu já estava com muita idade, foi a presença desse povo em Uberaba que fez eu lembrar das coisas todas. E você sabe, você convivendo com os outros, você vai tendo retrocognição de certas vidas em relação àquela pessoa, aquele outro, aquela, o outro, tal. Essas coisas tem. Matéria de rememoração. Agora, esse aí, por exemplo, eu vi as pessoas lá em Uberaba. Agora, a situação era tão precária porque esse principal estava assolando o povo para fazer aquilo, eu nunca falei para ele. E ele dedicou a vida dele toda fazendo TACOM. Ele participou de uma meia dúzia de grandes instituições, tudo fazendo assistência. O tempo todo, a vida dele toda, até ele morrer. Ele era uma pessoa que era um verdadeiro, assim, vamos dizer, funcionário do povo. Você está entendendo? Trabalhando em favor dos outros. E outra coisa, muito tranquilo, muito sensato, teve família, filhos, bem criado, tudo direitinho. A vida dele foi fora de série. Agora, uma pessoa boníssima, todo mundo falava bem dele. O nome dele era diminutivo, para você ter uma ideia. Arranjaram um apelido do nome dele, porque ele era muito de casa. Está entendendo? Agora, então, eu nunca falei para ele que ele era o cara. Ele já tinha superado o processo para chegar nesse ponto. Agora, é lógico que aquele povo todo que ele estava assistindo era a turma da época
do programa Belicista. Então tinha muita gente da maçonaria no meio, gente espírita no meio, tudo esse povo da Europa. Agora, é muito engraçado eu ver, eu já sabia as camadas das pessoas, você está entendendo? Os clubes, as associações, das afinidades, das empatias, aquilo era impressionante. Agora, para mim era chato que eu nunca pude falar essas coisas com ninguém. A última vez que eu vi, eu estava com um negócio na ponta da língua para falar com ele, o que era, mas o enumerador para não falar nada. Depois disso, ele dessomou. Quando eu fui lá em Uberaba, ele já tinha morrido. A última vez. Entende? Em interaciologia, interação, erros renitentes e regressão evolutiva. Isso aí é o seguinte, se a pessoa tem uns erros e ela insiste nos erros, ela não procura corrigir, ela estaciona. Ela estacionando, ela regride, dá regressão evolutiva. Agora, em principiologia, o princípio da autoevolução ininterrupta. Se a evolução é contínua, como pode haver a regressão evolutiva? É porque a pessoa quer. A hora que ela estacionou, ela está... A consciência está sempre em evolução. Se ela parou, é uma regressão. O povo está tudo caminhando, ela ficou para trás, isso é regressão. Mesmo que ela não ande, ela está andando para trás. Vocês estão entendendo, né? Então o problema da regressão é justamente isso. É regressão, sim. Porque os outros estão caminhando, está ficando para trás. Como é que fica? Regressão. Tenho 76 anos e fiz a CP1 e a CP2. Há 6 meses assisto às tertulias pontualmente. Tenho evoluído consideravelmente. Tento fazer atalhos com amigos e familiares, mas vejo o afastamento deles quando falo em conscienciologia. O que me dá força é quando leio 700 experimentos, o senhor fala que isso é natural no caminho evolutivo. Mas estou feliz com a vida. Moro só. Não moro porque tenho estreita relação com o meu amparador. Agradeço ao senhor a ajuda e também aos nossos amigos extrafísicos. Tá bom. É o nosso amigo aqui de Belo Horizonte. 76. Olha aqui. Eu vou completar daqui uns dias, daqui uma semana. Eu completo 78. Então é bom você me respeitar. Eu sou 2 anos mais velho que você. Vamos por aí. Mas olha, uma satisfação. Tem mais livro aí que às vezes é interessante você ver. Se você deixar aí a Belo e aparecer aqui pelas bandas aqui do Sul, apareça aqui que eu quero conhecer você de perto, com calma. Se a conscienciologia é recente e temos evolução de serenão, qual a ferramenta para estar nesse nível consciencial? É porque eu já conheci a evoluciologia desde a época do Cro-Magnon. Pensa nisso. É coisa muito antiga. Vamos pensar. Muita gente está conhecendo os negócios agora. E nós estamos trabalhando nisso assim publicamente agora, mas isso sempre existiu, né? A verdade grandona sempre existiu na Terra. Tem planeta mais evoluído que a Terra, lembra disso? Complementando aqui, professor, a pergunta da Dulce, da efeitologia ali, a longevidade, o senhor comentou que ela é muito importante nessa vida intrafísica. Seria somente para o refinamento dos trafores ou teria, assim, quais são as Não, é o problema da pessoa exemplificar e fazer um trabalho de exemplificação maior. Com mais idade, o labor que ela vai apresentar, a operosidade dela vai ser maior. Então é muito importante a pessoa viver mais. Não é só problema de acumulação de experiência, mas é aquilo que ela pode doar em favor dos outros. O melhor período da vida é o período da maturidade, quando você está lúcido e com uma saúde relativa. Saúde absoluta ninguém tem, mas uma relativa ela vai ter. É você passar mais tempo no período mais útil o período da vida. mais feliz que eu tenho na minha vida é esse que eu tenho com vocês aqui agora, na minha idade. Agora, eu não reclamo das minhas coisas da minha vida, nada disso, não estou lastimando nada, não. Eu, às vezes, lembro de uma coisa ou outra, você tem saudade, você vê as pessoas. Do jeito que agora eu estou vendo a opção de gente que eu vi lá no álbum de família, aquele que eu falei para vocês aqui. Vi agora nesses processos todos aí dos amigos do Chico Xavier, que eu conheci há 50 anos. A gente lembra do povo. Vê agora a turma toda com cabelo branco, careca, etc. Tal, as mulheres deformadas. Aquelas mulheres de especial comércio hoje estão tudo na base, até mais velhas do que eu.
Então, isso é bacana, é a vida humana. Mas elas estão mostrando, às vezes, muito equilíbrio, dando, vamos dizer, exemplo de assistência. Isso é fora de série, né? A pessoa aumenta o seu nível de utilidade nessa vida intrafísica. Não é só isso, ela fica com uma bagagem intelectual de exemplo superior a tudo que havia antes, né? Que é a vida dela. Esse período da vida é o melhor que tem, com lucidez. O meu período atualmente é o mais produtivo. Agora, eu não falo do ponto de vista físico, daquilo que vocês veem, não. Mesmo do ponto de vista extrafísico. A minha vida hoje é mais produtiva. Agora, é muito estranho o paradoxo disso. Eu, quando moço, tinha muito mais energia no corpo. Hoje eu tenho menos do corpo, eu tenho muito mais no eu sono. Por quê? Eu sei julgar mais da coisa, já acostumei com esse corpo, já sei movimentar a máquina, o burrinho, entendeu? Já sei que hora que eu coloco a espora, como é que é a situação, entende? A imunidade já é de outro nível, eu já sei tudo como funcionar. Esse é o melhor período da vida. Agora, cheio de comorbidade, eu tenho umas 5, lembra disso? Tomo um monte de remédio por dia. Já mostrei até lá em casa como é que é a minha drogaria, muito bem bolada. Tudo estudado, com detalhes. Porque se você for tomar muito remédio, se você não tiver cuidado, você confunde tudo. Não, já tomei esse, não tomei aquele, como é que fica? Você está comendo. Eu só tomo remédio com a comida. Eu não sou besta, porque senão torra o estômago. É tanto que meus negócios de estômago andaram melhorando, a hora que eu comecei a tomar muito remédio, mas junto com comida. Agora, 3 refeições por dia, 3 currumaça de remédio, tomada de remédio. Sempre tem. Agora, mesmo assim, eu tenho muito mais lucidez, mais consciência. 1 hora minha de reflexão ou de trabalho intelectual vale por umas 5, quando eu tinha 14 anos. Você entendeu? Eu já tinha uma certa lucidez, olha lá. Agora, pega um menino de 14 anos que não tinha nem a metade da minha lucidez que eu tinha aos 14. Então, 1 hora hoje vale não sei quantas horas do outro, um dia do outro. Professor Valdo, a consciência proexista não é consciência porte? A pessoa podia defini-la assim? A consciência progressista, ela é uma consciência aporte. Aporte. Ela está sempre trazendo as coisas. Aporte. E ela é aporte, uma consciência aporte. Ela traz os aportes. E dá, quando ela está fácil, desde o momento que ela pode desenrolar é consciência aporte, né? Então, o certo é o seguinte, a pessoa perder os cabelos, cada cabelo que ela perder, ela está dando alguma coisa para alguém. Esse aqui é o conhecimento. E cada cabelo significa uma cognição. Esse aqui é o ideal. Então a pessoa que tem milhares de cabelos acaba dando milhares de cognições, de exemplos, de lições. Esse é o caminho. De modo que vamos ficar carecas desde que seja fazendo assistência. Aí vale a pena. Hein? Não, homem, mulher também, né? Tem mulher que às vezes tem. Tem mulher que perde, fica um pouco ralo. Mas Professor, é sobre o grupo da longevidade, ou o grupo Longevitar. Qual seria o megafoco aqui no CCCI, para eles concentrarem a sua atenção? Eu penso que é o processo da assistência ao geronte. Acho que esse aqui é o mais importante. É a assistência da geriatria, da gerontologia. Isso aqui eu acho que é o mais importante atualmente. Porque vocês fazendo assistência, os gerontes que forem assistidos vão poder assistir os outros. Então, por tabela, vocês vão fazer muito mais assistência do que faz a eles. Então, a pessoa de idade, se ela arranja um certo equilíbrio para ter comunicação, sai de baixo. Ela tem mais possibilidade de comunicar. É aquilo que eu falo, por exemplo, eu tenho autoridade moral para falar certas coisas que o jovem que chega aqui não tem. Eu posso falar certas coisas que dão efeito. Se ele for falar, não pega bem. Não ressoa. Não cria raiz. Então o problema
de equilibrar os gerontes para que eles façam a assistência, é uma assistência dobrada, vale a pena. Então, eu penso que a turma aí tem que estudar isso. Agora, junto com isso, é estudar a gerontologia, a geriatria, ver os processos que tem, para esclarecer isso mais, quanto mais melhor, né? Quando seria uma época adequada para estudar o modelo de um condomínio de longevos para CCCI? Eu acho que é a hora que tem gente fixada, um grupo já coeso para isso. Quando tiver um grupo, vale a pena fazer a base do processo. Agora tem que ter um grupo coeso. Não pode ser coisa isolada ou só na conversa. Agora, a hora que criar uma casa tipo para geronte, você tem que ter cuidado aqui, porque vem gente do mundo inteiro para passar aqui. Agora, vai ser muito bom ter essa casa por causa das pessoas de idade que vêm aqui para ver como é que é a vida. Então, pode servir de exemplo para muita gente. Primeira coisa, tem que fazer um local desse que seja amplo, cheio de natureza, jardins, lugar de recreio, lugar de tranquilidade, de convivência positiva. E local de visita também, porque um lugar desse vai ter muita visita. Agora, teria que escolher aqui, ó, na Cognop, para fazer isso aí. Isso eu falo desde a década, você lembra, né? Que eu já falava disso na década de 90. É muito importante para nós aqui ter essas coisas. Vale a pena. A abertura de hoje vem falando de pessoas da terceira idade. Ontem, aqui em Manaus, ocorreu a dessoma de uma consciência nessa condição, mas de bom humor. Quando estivemos, eu e Maciel, aí em Foz, em fevereiro, falando do Congresso de Empreendedorismo, que ocorrerá aqui em Manaus, no dia 11 de novembro, o senhor teve alguma parapercepção em relação ao professor, a dessoma do professor Maciel? Não. A gente viu algumas coisas, mas eu não falo nessas coisas pelo seguinte: há um problema aqui muito difícil e paradoxal. Chega a pessoa e eu vejo que ela está falhando, mas ela passa aqui alguns dias, eu vejo que os operadores estão assistindo. A gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa, se eles estão preparando a pessoa para dessomar, ou se ela vai viver mais um montão. Porque tem uma opção desse que depois manda carta para mim, manda as coisas para a Terfúria, para os meus processos da TENEPS, falando, olha aqui, eu saí do hospital, melhorei, diminuí os remédios, eu acho que eu vou viver mais um bocado. Eu vou seguir aquilo que você falou. Estou começando a fazer meus registros. Vou anotar umas coisas. Está entendendo? Então, a gente nunca sabe. Quem é que veio para cá? Para servir de UTI, porque está na Avenida da Saudade, ou se é uma pessoa que veio para fazer uma reformulação de reciclagem com os amparadores. Então, eu geralmente fico na minha. A gente nunca sabe. Agora, tem caso que é difícil. Agora, outra coisa. A maioria que tem aparecido aqui não dessoma depois. Demora. A maioria. Isso eu tinha feito uma ideia disso desde aquela época dos telefonemas que eu falei para você. Porque o problema todo é o telefonema. É aquele telefonema da pessoa que não vem. Essa que está mais na bica. Entendeu? É o do telefonema. Aquele que vem, geralmente, às vezes ele dura mais. Pelo menos a média maior é essa. Foi, ele aí é positivo, porque esse homem era muito bom. Ele aí é muito positivo, muito positivo. Tivemos no IPC de Belo Horizonte 3 inscrições para o CPC, curso de Processologia e Concessiologia de agosto, todos de uma mesma família. Hipótese: os intermissivistas começaram a chegar pelo trabalho estatístico já iniciado, sendo que hoje inicia a mídia sobre o assunto. Não, não é hoje, não. É amanhã que começa a mídia. Agora veja, 3 inscrições de CPC de uma mesma família, pode ser que já seja. Eu já falaram que a gente já está acusando os negócios aqui a mais, que a mídia está aumentando, né? Pode ser sim, tá? É bem possível. Viva Belo! A turma de Belo Horizonte. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre, fazendo o elo lá com Brasília, do Niemeyer.
Que a gente está falando de geronte produtivo. Já tem mais de 100 anos, né? Não, ele casou com 99 agora e está com 101 anos, parece, né? Ele está com mais 102, né? 102. Então acho que seria bom a gente fazer Não, é tudo, são gerontes. Ele está trabalhando conosco, mandou a planta, nós vamos edificar aí a holoteca grandona. É um centro, um mega centro cultural holoteca. Vamos entrar nessa. Agora, eu trabalhei com muita gente assim de idade, que viveu muito tempo. E a gente tem muito contato aqui, todo dia aparece um ou outro. Isso é importante. Por isso que a gente está falando do geronte evolutivo. Aproveitando esse embalo, o geronte evolutivo poderia ser um bom tema de pesquisa para os inversores? Ou seria melhor o próprio geronte evolutivo? Não, para os inversores é muito importante por causa do processo de exemplo. Eles já estão dando um exemplo agora, uma nova geração falando do assunto. E também o geronte evolutivo, ele é essencial para essas IC que estão fundando aí com geronte. Isso também é importante. Ela já foi fundada totalmente? Ainda não. Estão em tratativas, né? Tem um colégio. Tem um colégio invisível. É porque se o inversor tiver essa visão, né, na sua idade, geronte, que é a previsão já de vida, né, ele vai... Os dois são importantes. O inversor e o gerente. Um é importante conhecer o outro. Do jeitinho também que eu falo. O inversor e o reciclante. Um é importante conhecer o outro. Isso é muito importante, essas coisas. Essas inter-relações são importantíssimas. Elas não são antipódicas. Quer dizer, elas não são antagonistas, não. Entende? Eu vou trazer qualquer hora o processo do que é uma personalidade antipódica. Que é diferente dessas personalidades que ela tem similitudes. Elas são similares. Entende? Inversor e reciclante. Inversor e geronte. O inversor tem que ter contato com esse povo todo. Outra coisa, inversor e evolução. É muito importante também ter o contato com a meninada da evolução. Entende? Eu acho importantíssimo associar essa palavra geronte à produtividade. Porque se fala muito, o que fazer para os... E dá uma ideia muito de lazer, de esperar a morte chegar. Pois é, mas eu falo, vamos escrever. Não é? Olha, esses últimos 10 anos que eu estou aqui, praticamente sem sair de Foz, eu já dei indicação de pessoas de idade, homens e mulheres, para ter contato com o laptop, possivelmente para mais de 60 pessoas. Então, isso é importante. Isso é embaixo, meus contatos que eu tenho no Holocir. A maioria fala isso. E outra coisa, já teve pessoas de idade que não tinha dinheiro nenhum, que eu arranjei as pessoas que deram o laptop para a pessoa. Aí piora mais o negócio, porque a responsabilidade aumenta. A pessoa ganhou para fazer aquilo, ela fica com a consciência pesada. Aqui na frase enfática, o senhor... Tem um que eu quis dar faz um mês mais ou menos, falei, não, você está com problema, a gente arranja um laptop. Não, Paulo, eu tenho dinheiro, eu compro isso, não tem nada não. Tem disponível. Isso é minha cara, puta nada. Aqui na frase enfática, o senhor enfatiza a questão da responsabilidade, né? Do geronte em relação aos jovens. Então, essa união de pontas... jovens evolutivas. Pois é, essa união de pontas é muito interessante. O mais velho está, o geronte, junto com a evolução. Tem caso para contar. Pois é, porque tem muita coisa. Entendeu? Gancho didático. Todos os gerontes têm. O processo é saber usar isso. Então, eu convido os gerontes a participarem, eu também como geronte, a participar da evolução. Uma outra coisa eu vou te falar. Vamos o dia que essa IC fizer uma sede aqui, com dados, tudo arrumado para geronte, nós vamos ter um monte de pessoas de idade aparecendo em fora. Pode esperar. Isso vai ser inevitável. Professor Valdo, uma pessoa que ao longo da vida tem muito contato com geronte, mas não tem nenhum trabalho relacionado a essa faixa etária. De onde vem isso? Aí é preciso ver o que a pessoa faz, né? Qual a profissão dela, que modo que for. Agora, outra coisa, precisa ver o processo da idade dessa pessoa, como é que ela é perante os outros. Por exemplo, eu sou uma exceção nessa questão de ter a maior parte dos meus amigos mais velhos do que eu. A maioria não é assim, você sabe disso.
Agora, eu fiz isso porque eu fiz uma espécie de, vamos dizer, escolha, triagem do povo mais de idade, por causa do processo intelectual. Estudar, pesquisar, ler, a bibliografia. Isso me criou uma clivagem com o processo do ciclo de relações sociais. Você veja bem o povo com que eu trabalhei. Mário Palmeira já foi embora, era mais velho que eu. O meu maior sócio nos meus negócios todos que eu tive, ele tinha mais de 20 anos mais velho que eu, já foi embora há muito tempo. Chico Xavier, com quem eu trabalhei, tinha 22 anos mais velho que eu. Vendo? Assim, a maioria desse povo com quem eu convivi, mais chegado, todo mundo já foi embora. Está entendendo? Por exemplo, os tenentes-coronéis lá, que eram ajudantes de ordem do JK. A maioria já foi embora do JK também. Você está entendendo como é que é? Agora, tudo, a diferença minha era mais ou menos de 2 décadas. Uma boa parte deles todos. Um dos meus maiores amigos de Uberaba é o Benedito. Eu também não sei se ele já, porque agora, nesses últimos anos, não sei se ele também já dessomou. Mas tem vários daqueles meus amigos todos que eram mais velhos que eu, a maioria já foi. Todo mundo de Uberaba, de Minas Gerais, da turma da época da universidade. A maioria não tem mais. Agora, por isso que é que eu vim falando. Nas questões do Chico, por exemplo, é muito pouca gente do povo que viveu conosco que vive mais ou menos daquela idade dele, na época. Por isso que a gente tem dificuldade de expor isso aí. Agora, eu, como observador mais jovem, eu guardei essa experiência toda. É isso que eu tento hoje colocar na enciclopédia, tudo que é que eu vi. Isso me ajudou demais. O que eu aprendi com esse povo todo, por exemplo, uma das pessoas mais antigas que havia é aquele homem que, quando eu fui para o internato, eu fiquei conhecendo. Ele falava que tinha matado 65 pessoas, porque ele era jagunço do interior, lá das fazendas, lá da área de Minas Gerais, Uberaba. E ele estava muito doente no fim da vida. Então ele contava as histórias dele. E outra coisa, o povo gostava de ouvir as histórias do homem. Agora, tinha gente que não admitia que ele tinha matado aquele povo, porque ele contava para contar como eles chamam. Tudo, você está entendendo? Mas ele era uma personalidade para se estudar. Era um negócio difícil. Porque tinha casos que ele contava que a pessoa deve ter vivido aquilo, porque o negócio era muito sério. Você está entendendo? E outra coisa, tinha muito processo de justiça no que ele estava fazendo, como se tivesse sido um delegado, mas não foi. Ele foi mais um criminoso mesmo, do jeito que ele relatava. Agora, eu vi esse cara durante mais de ano em Uberaba, quando nós fomos para o internato, porque ele tinha um lugar que era junto do internato, que eles arranjaram uma sala, um apartamento para ele ficar. E ele gostava de conversar com a gente. Uma outra coisa, ele tinha um nome muito grande e ele tinha uma abreviatura, vamos dizer assim, afetiva. O povo gostava dele. Diminuíram o nome dele de uma maneira afetiva, de intimidade, positiva, tudo. Mas agora o homem só falava das mortes, daí o povo que havia morrido e por que era. Etc. De modo que isso tudo, minha vida foi toda assim. E antes de sair da minha terra, até os 12 anos, eu tive contato com um monte de gente também de idade. Muitas vezes tinha morrido. O que é bom é que as minhas professoras mais chegadas comigo, eu consegui ver depois, quando o Instituto foi criado. Elas apareceram no Rio. Tanto a dona Odete como a doutora Luísa. Foram das maiores professoras que eu tive na minha vida. Isso aí eu considero o máximo. Que as mulheres, às vezes, nesses casos, quando elas trabalham demais, por exemplo, dentro da odontologia, elas morrem mais cedo que os homens. No caso das professoras, até que viveram muito. Você está entendendo? É um positivo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 16 votos online,
nós tivemos 668 acessos online e 212 teletertulianos acompanhando a tertúlia. Hoje vamos ter 5 recados. Alexandre, curso JK, Rosemary, curso Formação de Autores, a mim 40 manobras, e no final, junto com a Tamara, vai fazer o sorteio das pessoas que participaram da rifa para arrecadar fundos para o ar-condicionado do Laboratório de Mobilidade Física Vichy. Proexis. Olá a todos, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o lançamento do livro JK e os Bastidores da Construção de Brasília, em 5 capitais. A primeira vai ser em Brasília, no dia 15 de abril, no IHGDF, que é o Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. E o curso vai acontecer no dia 17 de abril no Polo IPC. Em seguida, no dia 24 e 25, nós estaremos em Porto Alegre, no CIEC IPC, fazendo o lançamento do livro e em seguida o curso Autobiografia, Autoconhecimento através de Biografias, um estudo da vida de JK. No dia 1º de maio e 2 de maio, nós estaremos em Belo Horizonte, inicialmente no sábado, dia 1º, fazendo palestra na FUMEC, uma faculdade em Belo Horizonte, e depois o curso no IPC. No dia 18 ao dia 20 de maio, nós estaremos em Recife, com lançamento e curso. E a mesma coisa também, do dia 21 ao dia 23 de maio, em Natal, pela Intercamp. Então, quem tiver interesse em participar do lançamento do curso nessas capitais, é só entrar em contato com o IPC ou a Intercamp. Obrigado. Bom, no início de maio nós daremos início a mais uma turma do curso Formação de Autores. Esse curso, ele ajuda a pessoa a desenvolver o processo da escrita de livro conscienciológico. Então, são várias técnicas, ferramentas, experiências de quem já escreveu, né, com dicas, sugestões, campos de escrita. Então, a gente tem um grande intercâmbio de informações e campos, né, para facilitar a escrita da obra conscienciológica. Então, as inscrições elas estão abertas na recepção do CAEC. E as pessoas que já fizeram o curso, que gostariam de retomar, né, elas têm um desconto. É só procurar informações na secretaria. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar vocês a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso que vai ser oferecido aqui no CAEC, em 2 módulos, nos dias 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho. Eu vou ler das manobras das 6 a 10. Todo dia eu vou ler 5 para vocês. As sincronias do fluxo energético. Aumento e diminuição do fluxo energético. Banho de energias. Bloqueios e desbloqueios dos fluxos energéticos. Categoria das energias. Cada uma dessas manobras estudadas individualmente vai aumentar muito a nossa qualificação energética como um todo. Fica então o convite e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Então, pessoal, nós agradecemos a todos que adquiriram o número para concorrer ao lençol. Nós vamos, com isso, poder, então, comprar o ar-condicionado para o laboratório da Proexis. Vamos sortear primeiro esse aqui. Esse belo jogo de lençóis, então são 2 sorteios, né? E a Marta vai retirar um papelzinho, o Alexandre vai ler o número do... Dá uma sacudida. Isso. E o primeiro vencedor foi... O Alexandre vai olhar o nome no papelzinho. O primeiro foi o número 21.631 e o ganhador é... Priscila Carvalho, ela se encontra aqui? Não? Tá, então eu vou entrar em contato com ela para entregar a premiação. O segundo número, então, é esse sorteio aqui. R$15.355. Eliane Voslav, se encontra aqui? Não? Então eu também vou entrar em contato com ela para fazer a entrega do prêmio. Muito obrigada a todos. O verbete eleito para amanhã foi corrente baratrosférica, especialidade para patologia. Obrigada e boa tarde a todos.
Pano de prata. E a outra é qual? 21.